Olá, Gil aqui, prosseguindo a leitura do Analíticos Segundos. No início do capítulo 5, tá aqui, seguramente tampouco o caminho através das divisões conclui silogisticamente, conforme foi dito na análise a respeito das figuras. Pois de modo algum surge necessidade de que a coisa seja aquilo, porque tais e tais outros são o caso, mas tal como aquele que induz, também a que não demonstra, pois é preciso não perguntar a conclusão, e que ela não seja o caso por concessão, antes é necessário que ela seja o caso, porque aqueles outros são caso, mesmo se o respondente não o afirme. Então, esse é o início do capítulo 5. Capítulo 6. Mas será que é possível demonstrar o que é, conforme a essência, a partir de hipótese, assumindo que o que era ser é próprio, que resulta dos predicados que se dizem no o que é. 2, que estes aqui são os únicos, no que o que é. Se o que era ser é próprio, que resulta dos predicados do que se dizem do que é. A retórica é um exercício de rememoração, como o Agostinho diz no De Magistro. 2, que estes aqui são os únicos no o que é. Que os princípios são os princípios, né? E que hajam primeiros princípios, pois assim, senão definiríamos os primeiros princípios indefinidamente, e isso não é possível. Dá para fazer um paralelo dessa forma. São ideias similares. Que estes aqui, 2, que estes aqui são os únicos no o que é, e 3, que é próprio o conjunto. A pergunta que se segue a esse trecho do capítulo 5 é: o homem é animal ou inanimado? Né? Se aquele é aquilo mesmo. Número 3, que é próprio o conjunto. Pois este conjunto seria o ser para tal coisa. Ou, novamente, assume-se, né, no silogismo que eu fiz, a gente tem ente vivo, animal e homem. Mais do que circunscritos, são um círculo, né, são círculos que estão contidos completamente um no outro. Então, o silogismo é válido, o silogismo é verdadeiro, mas eu faço a pergunta, né, o aluno, né, a gente está aprendendo junto, não é mais um pupilo, né, entende o que quer aprender, né, e já vai. Se... Calma aí. Se esse diagrama de conjuntos, né, ente vivo, animal, homem, se isso é um silogismo natural. Muito bem. Pois este conjunto seria o ser para tal coisa. Ou novamente assume-se o que era ser. Também neste caso, pois é necessário provar através do intermediador.
Além do mais, tal como no silogismo, não se assume o que é o ter concluído silogisticamente, pois a premissa a partir da qual é o silogismo é sempre inteira ou parte. Assim, do mesmo modo, tampouco é preciso que o que era ser esteja presente no silogismo. Antes, é preciso que ele esteja a parte dos itens que estão sendo dados e contra aquele que disputa se está concluído silogisticamente ou não. Deve-se replicar que, ora, isto era o silogismo. E contra quem disputa que não é o que era ser, que está concluído silogisticamente, que sim, pois isto se estabeleceu por nós como o que era ser. Por conseguinte, é necessário que algo esteja concluído silogisticamente, mesmo sem o que é o silogismo ou o que era ser. Igualmente, se alguém pretender provar a partir de hipótese, por exemplo, se o ser para o mal é o ser para o divisível. Tinha uma pergunta lá do São Tomás de Aquino se a dor é uma paixão da alma. Que a dor é uma paixão, isso com certeza, porque é algo a que se sofre. Mas se a dor é uma paixão da alma. Ah, tipo, se eu topo, né, tipo, numa pedra, meu dedo vai doer, né? E aí essa dor é física, beleza. A dor é uma paixão da alma, sabe? Contra impugnantes não, contra sofistas. Jeová. Além do mais, tal como no silogismo não se assume o que é o ter concluído silogisticamente, pois a premissa a partir da qual é o silogismo é sempre inteira ou parte, assim do mesmo modo, tampouco é preciso que o que era ser esteja presente no silogismo, antes é preciso que ele esteja a parte dos itens que estão dados e contra aquele que disputa se está concluído silogisticamente ou não, deve-se replicar que, ora, isto era o silogismo, e contra quem disputa que não é o que era ser. O idemur dicit é dito, né, no Agostinho, né, no De Magistro. Bota lá no Nihil. Nihil.so é o site lá, SCIO. E aí coloca lá que vai aparecer a tradução em latim, vai aparecer em inglês, vai aparecer em italiano. E contra quem disputa que não é o que era ser, que está concluído silogisticamente, que sim, pois isto se estabeleceu por nós como o que era ser. Por conseguinte, é necessário que algo esteja concluído silogisticamente, mesmo sem o que é o silogismo ou o que era ser. Igualmente, se alguém pretender provar a partir de hipótese, por exemplo, se o ser para o mal é o ser para o divisível, e se o ser para o contrário é ser o contrário do contrário, para quantos há um contrário, ora, o bom é contrário ao mal, e o indivisível ao divisível. Logo, o ser para o bom seria o ser para o bom seria o ser para o indivisível. Pois também, aqui neste caso, prova-se assumindo-se o que era ser e assume-se para provar o que era ser. Pois também aqui neste caso prova-se assumindo-se o que era ser e assume-se para provar o que era ser. No entanto, é outro o que era ser.
pouco importa, pois também nas demonstrações assume-se que isto é o caso a respeito disto. Isto é o caso a respeito disto. No entanto, não se assume a mesma coisa nem algo cujo enunciado seja o mesmo e que se contrapredique. Contra ambos, isto é, o que pretende provar por divisão e silogismo, assim desse tipo, há o mesmo impasse. Porque o homem haveria de ser animal pedestre bípede, mas não animal e pedestre e bípede. Por quê? Tem o como, porquê e tem uma outra. Porque o homem haveria de ser animal pedestre bípede e não animal e pedestre e bípede. Pois, né, isso é a norma culta da língua e, assim, na linguagem escrita é o código sistematicamente usado internacionalmente, pois, a partir dos itens que foram assumidos, não há nenhuma necessidade de que aquilo que é predicado se torne algo uno. Antes, o idemur loquated, né, o gerúndio aí, na mesma classificação do particípio e do infinitivo. No latim a gente tem infinitivo passado e infinitivo futuro, né? Fazer, partir, amar. Não que partisse, se fugisse, se amasse, amaríamos. Não como assim. É como o infinitivo mesmo, né? Amar, partir, fazer. Só que no passado, uma tradução possível teria feito, né? Há de se fazer, né? Mas não exprime totalmente a ideia. No livro do Santo, no Trívio do Santo Agostinho, só ali o particípio, que resguarda um só tempo, sujeito e verbo. Canere é cantar, galo canas, né? O canto encanta, diz o Adeodato ao Agostinho, né? A certa iniciação que os homens passavam, né, para serem considerados cultos, né, a rigor, que é aprender pelo menos uma das vernáculas, o latim ou o grego, mas assim, a rigor mesmo é latim e grego. Isso abre a certa percepção, dá um grau maior de liberdade na comunicação, né, para os homens com o sexo oposto, haja vista, né, no laboratório de química, as mulheres naturalmente têm consenso sobre a cor daquela solução é azul turquesa, né? E aí fica aquilo. Pois é. Então, só ali o particípio, né, o gerúndio e o infinitivo são classificados da mesma forma gramaticalmente na estrutura da gramática, né, que transcende bastante a norma culta da linguagem escrita. Contra ambos, isto é, o que pretende provar por divisão a não. No entanto, é outro o que era ser, pouco importa, pois também nas demonstrações assume-se que isto é o caso a respeito disto. No entanto, não se assume a mesma coisa nem algo cujo enunciado seja o mesmo e que se contrapredique. Contra ambos, isto é, o que pretende provar por divisão e o silogismo, assim desse tipo, há o mesmo impasse, porque o homem haveria de ser animal pedestre e bípede, mas não animal e pedestre e bípede, né? Pois, a partir dos itens que foram assumidos, não há nenhuma necessidade de que aquilo que é predicado se torne algo uno. Antes, é como se o mesmo homem fosse culto e letrado.